Bem, boa tarde, meus amigos, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, hoje é 31 de maio de 2024. Nesse horário, nós estudamos essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert. Nós estamos estudando o capítulo 12, que trata dos tipos de espíritos comunicantes. E hoje nós vamos iniciar o estudo dos espíritos que auxiliam os obsessores, tá? Então, nesse momento, vamos aqui elevar o nosso pensamento ao alto, a Jesus, nosso mestre, nosso guia, ao Pai Criador, aos espíritos amigos que tanto têm nos ajudado na compreensão desses temas tão importantes. Rogamos ao Senhor que nos fortaleça, que nos abençoe, que nos auxilie nessa caminhada. E também pedimos ao Senhor que abençoe, proteja, ampare os nossos irmãos que se encontram nesse momento em maiores sofrimentos, passando por dificuldades acerbas, que esses irmãos possam ser amparados, possam ser fortalecidos para poderem passar por essas provas tão duras, né? Que nós estamos vendo, principalmente os nossos irmãos do Rio Grande do Sul. Assim sendo, Senhor, só temos a te agradecer a oportunidade que o Senhor nos concede e que a cada dia que passa, possamos nos conscientizar mais das nossas responsabilidades enquanto teus filhos e pretendendo ser aqueles espíritos, aqueles discípulos, né, efetivos que o Senhor tanto necessita. Abençoa-nos, Pai, ser conosco hoje, agora e sempre, graças a Deus. Bem, vamos iniciar agora o nosso estudo aqui. Um minutinho, gente, por favor, um minutinho só. Tudo bem, vamos lá. Vamos iniciar aqui. Diz assim Sueli Caldas Schubert no item Espíritos que auxiliam os obsessores. São bastante comuns nas reuniões. É bastante comum encontrar esses espíritos. Às vezes dizem abertamente o que fazem e que têm um chefe. Em outros casos, tentam esconder suas atividades. E muitos chegam a afirmar que o chefe não quer que digam nada. Também costumam dizer que foram trazidos à força ou que não sabem como vieram para ali. É preciso dizer-lhes que ninguém é chefe de ninguém, que o nosso único chefe, ela colocou entre aspas, né, é Jesus, mostrar-lhes também o mal que estão praticando e do qual advirão sérias consequências para eles mesmos. É de bom ouvir mencionar que o chefe, no qual tanto acreditam em verdade, não lhes deseja bem-estar e alegrias, visto que não permite que sigam o seu caminho, ao encontro de amigos verdadeiros e entes queridos. É, gente, é igualzinho como é aqui, né? Quando aqui você tem um grupo, né, de marginais, bandidos, essas quadrilhas, né? O chefe, o líder, tem sempre a sua equipe, né? A sua equipe que está ali para protegê-los. O pessoal chama de bucha de canhão, não é bucha, é chamado de bucha de canhão. Por quê? Porque normalmente eles são os primeiros a tomar pancada. O chefe fica ali, muitas vezes eles ficam ali enfrentando a polícia enquanto o chefe está fugindo. Aí quem sofre as consequências do primeiro empate são eles. Normalmente são eles que são presos, mortos, enquanto o chefe muitas vezes está fugindo. Aí pega seu jatinho, pega seu iate, né?
foge, vai para outro país, fica um tempo lá, gastando o dinheiro que ele tem arquivado nesses paraísos fiscais, enquanto esse grupo fica tomando as pancadas. Então, é bem comum, né? Aí eles aqui, alguns tentam esconder suas atividades, e dizem o quê? Não, não, o chefe não quer que a gente não pode falar nada. Se a gente abrir a boca, o que acontece aqui? Quando, às vezes, o cara é preso e é levado para o presídio, e quando ele, às vezes, esse suposto, né, auxiliar sabe muito, e ele é preso, normalmente o chefe manda acabar com ele na cadeia, não é? Para ele não correr o risco de fazer uma delação premiada. É Então, queima de arquivo, Rose? queima de arquivo, queima de arquivo. Porque o chefe, na realidade, não tem nenhuma amizade, interesse, carinho, preocupação com ele. Tem. Não, esse cara era da minha quadrilha, sabia muito, foi preso, como a Márcia falou, queima de arquivo para um perigo a menos. É o que ela diz aqui, né? Uns dizem até, ela diz espíritos, né? Dizem que são trazidos à força para a reunião. Eu não queria estar aqui, me trouxeram à força, nem sei como eu vim parar aqui, né? Então, o que muitas vezes aqui a polícia faz quando conversa com esses caras? Alerta eles, olha, o seu chefe não tem preocupação nenhuma com você. Seu chefe se mandou. Você está aí protegendo ele enquanto ele se mandou. E você está aí totalmente entregue, ainda correndo risco de vida. Então, ele diz que é de bom alvitre, no caso dos espíritos, mencionar que o chefe no qual tanto acreditam, em verdade, não lhes deseja bem-estar e alegrias, visto que não permite que sigam o seu caminho ao encontro de amigos verdadeiros e entes queridos. Porque quando aqui na Terra, uma dessas pessoas tenta sair de um grupo desse, quando é um grupo muito bem estruturado, dificilmente consegue, a gente sabe, né? Dificilmente consegue abandonar, a não ser que o cara consiga fugir para outro país, para um estado bem distante. Fora disso, dificilmente consegue sair desse esquema, né? E aí tem uma notinha aqui que a Sueli coloca. Quando mencionamos os entes queridos do comunicante, isto não significa forçar a comunicação de um deles. Inclusive, deve evitar fazê-lo, pois isto deve ser natural e cabe aos mentores resolverem. É comum que se diga ao obsessor: lembre de sua mãe. Deve-se evitar isso. Deve-se evitar isso. Tá? De mandar ele lembrar da mãe dele. Pois a resposta poderá ser: por quê? Ela não prestava? Ou era pior do que eu? Então, é porque tem pessoas que acham que falar de mãe vai logo abalar o sujeito. Não, depende. Depende. Quem foi essa mãe? Né? E a gente sabe que, infelizmente, tem muita mãe por aí que abandona os filhos, quando ela não é ela mesma que leva os filhos para uma situação dessa, ou até tira a vida dos próprios filhos, né? Então, para você falar de família, você tem que tomar cuidado, tá? Você tem que tomar muito cuidado. Não é nem bom, se o espírito não deu abertura, cuidado, não fale de família, porque às vezes a família é o calcanhar de Aquiles dele, é onde a coisa começou. Agora ela vai falar dos espíritos vingativos. São aqueles obsessores que, por vingança, se vinculam a determinadas criaturas. Muitos declaram abertamente seus planos, enquanto que outros se negam a comentar suas ações ou o que desejam. Costumam apresentar-se enraivecidos, acusando os participantes de estarem criando obstáculos aos seus planos. Falam do passado, do quanto sofreram nas mãos do que hoje são as vítimas.
Nesses casos, o doutrinador deve procurar demonstrar-lhes o quanto se estão prejudicando, o quanto o ódio e a vingança os tornam infelizes, que, embora o neguem, no fundo prosseguem sofrendo, já que não encontram um momento de paz que o ódio consome aquele que o cultiva. Eu vou dar uma paradinha aqui, só lembrar vocês do livro Devassando Invisível, que eu pedi semana passada, que eu disse para vocês, então, deixa marcadinho aí, que a gente vai usar ele. Eu mandei hoje até o apoio, mas eu sabia que vocês, semana passada, já tinham deixado tudo preparadinho, né? Porque foi o mesmo da semana passada. Então, é interessante aqui desses espíritos vingativos que eles não escondem. Eles falam abertamente o que eles querem, o propósito, que é matar, quer se vingar de pessoas que os prejudicaram. Eles falam do ódio que carregam, eles entregam tudo, eles falam, dizem o nome. Eu me lembro que na casa espírita, né, quando a gente trabalhava na mesa mediúnica, tinham aqueles papeizinhos com o nome, né? E botava-se o nome da pessoa encarnada, e o espírito que vinha estava ligado àquela pessoa. E ele dizia: olha só, agora está aí, pedindo arrego, né? Dando uma de vítima, que está sofrendo, está sentindo peso. Mas não adianta, não. Eles falavam: não adianta, não. Eu vou destruir, eu vou acabar com ele. Eles demonstravam, né, um grande ódio. E aí o doutrinador tem que ter aquele, né, tá bem preparado para conversar com esses companheiros, para mostrar para eles aquela frase, né, de um filósofo aí que ele diz: quem busca vingança cava duas covas. Então, mostrar para ele isso, de forma objetiva: olha, o tempo que você está aí perseguindo ele, tudo bem, você quer acabar com ele, você quer destruir, você quer se vingar, tudo bem, mas só que tem o seguinte: observa a tua situação. Você, enquanto está caçando ele, você não faz nada para você. Você, ó, aí tem, às vezes você até pode dizer assim: você gosta muito dele, né? Uma vez eu perguntei para você: você gosta muito dele? Eu gosto, eu odeio. Não, você gosta. Você vive em função dele. Você vive o tempo todo agarrado a ele. Você não faz nada para você de bom. Você são 24 horas grudados nele. Então você gosta muito dele. Aí ele: ah, você está maluco? Claro. Você deixa de fazer coisas boas para você para ficar o tempo todo grudado nele. Aí eu falei assim: ou você gosta muito dele, ou é outra coisa. Porque eu não quis dizer o que era outra coisa, né? Outra coisa seria estupidez. Eu disse: ou você gosta muito dele, ou outra coisa. Por quê? Quando você abandona a sua vida, seu bem-estar, para ficar caçando alguém e ficar 24 horas grudado nele, esquecendo tudo ao seu redor, só pode ter duas possibilidades: ou você gosta demais, ou só pode ser outra coisa. Aí ele ficou assim, né, meio chocado, porque ele entendeu o que eu queria dizer para ele, né? E por aí eu fui falando. Aí eu fui dizendo para ele: vem cá, será que você acha que, se você abrir mão dele, vai ficar tudo bem para ele? Que nada de ruim vai acontecer para ele? Que ele não vai ter que ser responsável? É isso que você acha? Que ele só vai ter que responder pelos erros dele se você ficar do lado dele? É isso que você pensa? Aí ele falou: é. Eu disse: não, você está completamente enganado. Ele e qualquer um de nós, quando a gente erra, a gente tem que acertar nossas contas. A gente tem que responder pelos seus erros. Queira você ou não, queira a pessoa que foi vítima dele ou não. Mesmo, aí eu falei assim: mesmo
que aquele que sofreu a agressão perdoe ele, não quer dizer que está tudo bem para ele. Mesmo que a outra diga assim, eu não quero saber dele, eu vou perdoá-lo, ele vai ter que responder pelos erros dele. Então, você ficando ligado a ele, não tem nada a ver. Porque ele vai ter que responder pelos erros dele, você estando aí ou não estando. Por isso que você está perdendo tempo. Porque se você se afastar, a situação dele não vai mudar em nada. Porque ele vai ter que responder pelo erro dele. Só que você estando junto, você está se prejudicando com algo que vai acontecer de qualquer maneira, queira você ou não. Aí é que ele quer dizer que ele não vai ficar livre se eu for embora? Eu digo, claro que não. Claro que não. Ele vai ser responsabilizado. Aí que ele começou a entender, porque não sabia. Ele achava que, tipo, a justiça divina precisava dele para ser efetuada. Entendeu? E muita gente, assim, até hoje, até aqui entre nós encarnados, tem gente que pensa. Tem gente que pensa que tem que fazer justiça com as próprias mãos, senão a pessoa vai ficar numa boa. Né? Tem gente que ainda pensa assim, estando encarnado, que ela precisa ir lá, da contribuição dela. Caso contrário, a pessoa vai ficar numa boa. Né? Então, são esses espíritos assim. Por isso ela diz aqui a Sueli, é importante levá-los a refletir sobre si mesmos, para que verifiquem o estado em que se encontram. A maioria se julga forte e invencível, mas confessam estar sendo tolhidos pelos trabalhos da reunião, o que os enfurece. Tem aquela coisa, se você é forte e invencível, como é que você agora, nesse momento, não consegue fazer o que você quer? Diante desse argumento, o doutrinador deve enfatizar que a força que eles tentam demonstrar se dilui ante o poder do amor que demanda de Jesus. Então, no entanto que muitas vezes eles dizem assim, eu quero ir embora, mas não me deixam. Ora, se ele é tão forte assim, porque ele não vale. Aí você prova para ele. Olha, existe algo mais forte que você, mais forte que seu ódio, mais forte que o teu desejo de vingança. Você tem que compreender isso. Conforme o caso, os resultados se apresentam de imediato. O obsessor, conquistado pelo envolvimento fluídico do grupo e pela lógica do doutrinador, sente-se enfraquecido e termina por confessar-se arrependido. Ele pode até não se confessar arrependido, mas ele pode entender que não tem força para combater. Eu também já vi um disso assim. Ele diz assim, tudo bem, eu vou parar. Eu não consigo sair daqui, eu não consigo exercer a minha força. Não se mostrou arrependido, é claro, mas ele cedeu aos argumentos, que era aquele que ele não tinha condições de fazer exercer a vontade dele naquele momento, entendeu? Ele não se mostrou arrependido, apenas constatou a realidade. Ele disse, eu não estou conseguindo me libertar. Tem alguma coisa aqui, eu não estou conseguindo me libertar. Mas não se mostrou arrependido. Mas ele chegou, pelo menos ele teve uma reflexão, que havia uma força maior que a dele. Isso já é alguma coisa. Porque antes eles se dizem, né? Superiores, conquistadores, que foram no passado, né? E durante muito tempo, na erraticidade, lembrando a questão dos 224A, que ficaram na erraticidade muito tempo, exercendo esse poder e nada os abalava, ele se acreditava um ser invencível. Mas aí, de repente, sem que ele quisesse, foi levado para essa reunião, ou então até foi lá, para dar a demonstração dele força. Entendeu? Porque, às vezes, companheiros deles foram levados. Porque, às vezes, acontece assim.
vários companheiros deles, ele manda, né? Vai lá, vai lá. Tipo assim, como o chefe faz, né? Vai lá, ataca aquele grupo, vai lá, ataca aquele grupo. Só que muitos foram e não voltaram. Muitos foram e não voltaram. Ou então, de 10 que foram, só 1 ou 2 voltaram, trazendo notícia. Olha, eu não sei o que está acontecendo, mas a maioria do que foi que ficou lá. Aí ele diz, não, agora eu vou, eu vou. E ele chega, né, achando que está tudo bem, que ele entrou a hora do jeito que ele quis, mal sabe ele, que foi permitido a entrada dele com uma intenção. E aí ele começa, só que ele não percebe que, ao mesmo tempo, ele está sendo o quê? Envolvido. E aguarda, as forças dele vão sendo minadas. E aí, quando ele quer sair, ele não consegue. Aí é todo um trabalho, né? Estando ele arrependido ou não, melhor que tivesse arrependido, que a continuidade do trabalho seria mais fácil. Mas quando ele cede apenas porque constata que não tem uma força superior, o trabalho ainda vai ser difícil com ele, porque ele ainda não se arrependeu. Ele apenas constata uma realidade. Não tenho. E ele diz: eu vou ficar prisioneiro aqui. Né? Ele disse: eu vou ficar prisioneiro aqui. Então, ele reconhece que ele não tem forças. Então, ela diz aqui, ó, conforme o caso, os resultados se apresentam de imediato. O obsessor conquistado pelo envolvimento político do grupo, olha aí a importância do grupo estar coeso, como Kardec fala, como um feixe, tá? O que é um obsessor conquistado pelo envolvimento fluídico? Se um companheiro do grupo está com a mente não sei aonde, vai ficar mais complicado, né? É, é lá na questão 331 de O Livro dos Médiuns. Deixa eu só colocar aqui, só para. Vocês não 331. Deixa eu achar aqui rapidinho. Eu me lembrei dela agora. 331. Está aqui. Do capítulo, parte segunda, capítulo 29, das reuniões das sociedades espíritas. Quando Kardec, quando vem escrito aqui, ó, uma reunião é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são a resultante, quer dizer, o produto, né, dos seus membros e formam como que um feixe, questão 331 de O Livro dos Médiuns. Ora, este feixe tanto mais força terá, quanto mais homogêneo for. Então, quanto mais. Aí depois ele diz aqui: se houver compreendido bem, foi dito na questão 282, pergunta 5, sobre a maneira porque os espíritos são avisados do nosso chamado, facilmente se compreenderá o poder da associação dos pensamentos dos assistentes, né? Então, é o que ele diz aqui, que essa reunião ela é um ser coletivo, cujas qualidades e propriedades são resultantes das de seus membros e formam como que um fez. Quanto mais forte for esse feixe, mais homogêneo ele é. Então, a gente vê como importante, né, todos que fazem parte dessa reunião estarem ali ligados na reunião. Naquele momento que você está ali, você não está preocupado com questões outras, tá? Você não está ali preocupado com suas questões pessoais, você não ficar preocupado se está demorando muita reunião, eu vou perder meu ônibus,
Ih, está chovendo, será que eu vou conseguir sair da reunião antes que a chuva caia? Essas preocupaçõezinhas. E outras coisinhas mais, né? Então, é preciso estar realmente de corpo e alma naquela reunião. Você tem que estar de corpo e alma. Por isso ele diz aqui, o obsessor conquistado pelo envolvimento fluídico do grupo, pela lógica do doutrinador. A gente pode puxar aí. Livro dos Médios, 331. Tá? Livro dos Médios, 331. Conquistado pelo envolvimento do fluídico do grupo e pela lógica do doutrinador. Sente-se enfraquecido e termina por confessar-se arrependido. Em outros casos, a entidade, quando é permitido a ele ir embora, se retira enraivecida, retornando para novas comunicações no futuro, né? Porque normalmente, às vezes, ele precisa voltar mais vezes nas semanas seguintes. Quando voltam, identificam-se ou são percebidos pelos participantes ante a tônica que imprimirem a conversação. Porque muitas vezes aí ele pergunta, eu vou ficar prisioneiro aqui? Aí o doutor vai dizer, não, 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 você não vai ficar prisioneiro aqui. Então ele vai embora. Mas esse retorno dele, se ele realmente não está arrependido nem nada, é compulsório, entendeu? Ele vai voltar, ele vai ser novamente trazido. E ele vai dizer, me trouxeram novamente aqui, eu não queria vir. Ele vai ser obrigado a vir, para dar continuidade nas semanas seguintes. E aí ele vai voltar uma, duas, até quebrar aquele gelo, né? Agora, vamos falar dos espíritos mistificadores. São os que procuram encobrir as suas reais intenções, tomando às vezes nomes ilustres ou áreas de importância. Chegam aconselhando, né? Chegam assim, como amigo, olha, gente. Às vezes até aconselhando, é uma coisa interessante, às vezes eles chegam assim, olha, meus irmãos, nós estamos preocupados, muito preocupados com vocês. Seria de bom tom que vocês não participassem mais dessas reuniões, porque algo de ruim pode acontecer com vocês. Nós estamos aqui preocupados com vocês. Porque o que vocês estão fazendo está colocando em risco a segurança de vocês. Entendeu? Ele fala como realmente tivesse preocupado com a gente. Mas ele está querendo dizer assim. E o pior é que tem médium que fica assustado. Eu já conheci uma médium que ela sai toda quando acontecia essa reunião, um companheiro vinha e falava assim, ela saía da reunião e disse, ai meu Deus do céu, não sei nem se eu vou dar continuidade a esse trabalho. Eu tenho muito medo das ameaças que ele faz, que esses espíritos fazem. Ela tinha medo, ora, se ela demonstrava medo, ela já abriu o quê? A brecha, para que ele alcançasse ela. Né? Então, eles procuram encobrir com suas reais intenções, tornando às vezes nomes ilustres ou áreas de importância. Chegam aconselhando, tentando aparentar que são amigos ou mentores. Usam de muita sutileza, são muito inteligentes e podem até propor modificações no andamento dos trabalhos. Mistificadores existem que se comunicam aparentando, por exemplo, ser um sofredor, um necessitado, com a finalidade de desviar o ritmo das tarefas e de ocupar o tempo. Um médio experiente e vigilante e um grupo afinizado os identificarão, mas não se pode dispensar toda a vigilância e discernimento. Que aí ele começa a falar, e você vai prestar atenção. Aí, de repente, ele solta alguma coisinha, sabe? Ele normalmente, ele solta alguma coisa que envolva a questão da vaidade. Alguma coisa que envolva a questão da vaidade.
uma coisinha tipo assim. Eu sou muito bom, muito amigo de vocês, mas tem gente que não me compreende, né? Tem gente que não me compreende. Eu já pratiquei, eu já fiz, ajudei muita gente, muita gente. Alguns nem vieram a me agradecer. Aí você, opa! Então, normalmente é alguma coisa que exalte a condição dele, entendeu? É algo que exalte a condição dele. Você não vai ver um Emmanuel falando algo que exalte a condição dele, muito pelo contrário. Né? Quando ele vai dizer, quando ele vai falar, quem são os médios? Ele sempre usa, né, ou na primeira pessoa do plural, ou na terceira, então ele já está se incluindo. A gente vê muito isso, né? Quando a gente lê, estuda algumas obras, o amigo espiritual se colocando, né? Nós ainda temos muito que melhorar, né? Nós cometer muitos erros. Ele sempre se inclui no pacote. Então, você não vê ele se exaltando, né, querendo mostrar que ele é superior em alguma coisa, né? Nem mostrando o quanto ele é bom, caridoso, o quanto ele ajuda as pessoas, né? Aí diz aqui, de uma reunião bem orientada, que se comunica o mistificador, nem sempre significa que haja desequilíbrio, desorganização ou vigilância. As comunicações desse tipo são permitidas pelos mentores para avaliar a capacidade do grupo e porque sabem o rendimento da equipe, e que o mistificador terá a possibilidade de ser ali beneficiado. Quer dizer, se o mistificador se manifesta na reunião, não é porque a reunião é fraca, ou porque o grupo é desequilibrado, não. É porque, conforme o grupo vai crescendo, questões mais complexas vão aparecendo. É lógico. Aí é o que a Sueli contou para mim, e para o Paulo Brandão, quando ela falou que lá no início do trabalho que ela fazia, no Centro de Pesca, que era o Ivon Costa, lá em Minas, o grupo um dia reclamou com o mentor que o trabalho deles era sempre da mesma mesmice. E o mentor falou para ela, olha, vocês não se preparam para algo maior? Vocês não O Paulo estudam? fez uma aposta. Oi? Aí ele falou, vocês estão sempre na mesma coisa. Como é que casos mais complexos podem vir aqui? Então, ele falou isso. Que eles reclamavam, porque era só aquele que o pessoal chama de sofredor, né? Só via esses espíritos, só via esses espíritos, né? E o pessoal, tinha gente que já estava, ai, coisa chata, sempre a mesma coisa, eu estou sofrendo, me ajuda, eu estou sofrendo, me ajuda, eu estou sofrendo. E aí, o mentor espiritual da casa falou para eles, olha, mas como? Como nós vamos trazer casos mais complexos, que existem, é claro, e são muitos, se vocês não se preparam para isso? Aí é que eles perceberam que eles precisavam se preparar. Então, aquilo está dizendo aqui. Ela está dizendo assim, o médium, né, muitas vezes, as comunicações assim mais complexas são permitidas pelos mentores para avaliar a capacidade do grupo e porque eles, os mentores, conhecem o rendimento da equipe. E que o mistificador terá a possibilidade de ali ser beneficiado. Então, se o grupo está trabalhando e está se melhorando, a espiritualidade sabe. Então, ela manda os companheiros. Então, ela sabe que esse espírito vai ser beneficiado ali, vai conseguir ser atendido ali. Tá? Aí diz aqui, ó, o médium que recebe a entidade detém condições de sentir as suas vibrações e captar as suas intenções. Mesmo que o grupo não perceba, o médium sabe e, posteriormente, após os trabalhos, no instante da avaliação, tem ensejo de declarar o que sentiu e quais eram as reais intenções do comunicante. Ressalte-se, contudo, que, quando o grupo é bem homogêneo, todos ou alguns participantes perceberão o fato.
Pode ser que nem todos percebam, mas alguém vai perceber. Alguém vai perceber, tá? Então, é necessário que o grupo cresça. Falamos muito isso na aula passada, né? Na aula de ontem, de quinta-feira, né? Nós falamos muito isso na diversidade dos carismas, conversamos muito sobre isso, sobre o intercâmbio, como é que a coisa funciona. Então, o grupo precisa crescer, precisa estudar, precisa conhecer o que está acontecendo. Ele precisa conhecer para que ele possa realmente produzir. E os médios produzindo, o grupo cresce. Mas se ficar todo mundo no. Tem que fazer o quê? Um estudo sobre a casa e uma palestra pública? Vem para o estudo, senta lá atrás com o seu livrinho, fica só ouvindo. Se alguém pergunta alguma coisa para eles, não quero, não quero responder, não. Pergunta para outro. E ele fica lá. Vamos fazer uma dinâmica. Eu não gosto dessas coisas, não, porque dinâmica, eu vou ter que falar do grupo e depois eu posso ser eleito para ir dar a opinião do grupo. Não, não quero dinâmica. Eu quero ficar só aqui lendo e acompanhando. Né? E, às vezes, não cresce. Tem uma pesquisa, quer fazer pesquisa sobre isso? Não, eu não sei fazer isso, cara. Sabe? E fica por aí, no mesmo rema, aí depois, né, fica complicado. Agora ela vai falar de espíritos obsessores e inimigos do espiritismo. São geralmente irmãos de outros credos religiosos. Alguns agem imbuídos de boa-fé, acreditando que estão certos. Quer defender, né? O cristianismo, a religião dele, acham que o espiritismo é uma ameaça. Muitos, todavia, o fazem absolutamente cônscios de que estão errados, pelo simples prazer de provocar discórdia. Alguns sabem, conhecem, mas ele quer tumultuar. Dizem-se defensores do Cristo, da pureza, dos seus ensinamentos. Não admitem que os espíritas sigam Jesus, tanto que eles se colocam o quê? Cristãos. Hoje, muito interessante, estava anunciando na televisão a tal da Marcha para Cristo, né? O movimento é muito bonito, tirando uns momentos que políticos se aproveitam disso para fazer seus discursos lá em cima, no palanque, né? Porque às vezes, né, eles abrem oportunidade para políticos que se dizem cristãos. Aí aproveita e vai lá, fala, que ela faz a sua campanha eleitoral, que eu acho errado. Se é marcha para Jesus, o movimento tem que ser todo ali, né? Envolvendo o evangelho, falar de Jesus, fazer as preces dele, tudo bem. Louvar, cantar as músicas gospel deles, maravilha. Desde que não entre a política dentro, que aí desqualifica. Desqualifica. Se botar candidato lá em cima para fazer discurso político na marcha para Jesus, para mim perdeu sentido. Mas desde que seja só marcha para Jesus, falando só de Jesus, está tudo bem. Oi. Já percebeu a coincidência? Toda marcha para Jesus coincide com a parada gay. Pode observar. É concomitante, é uma coincidência, é um acaso. É o acaso. É um acaso. É o acaso. Todo ano coincide a parada LGBT com o marcha para Jesus. Mas outra coisa, o que me chamou a atenção também foi que depois que o jornalista estava transmitindo, né, falando, bonito, todo mundo cantando, aí ele falou assim, eu não sei se o jornalista evangélico também, ele falou assim, vieram muitos cantores cristãos. Os cristãos estão aqui louvando, falando de Jesus. Né? São os cantores cristãos
falando de Jesus. Aí eu pergunto, olha aí o problema. Quer dizer que as pessoas de outras religiões não são cristãos? Que os cantores que estão ali, que são os cristãos? Porque eles têm isso, né? Nós somos cristãos. Então, quando eles colocam nós somos cristãos, os cantores criam um movimento cristão. Aí eu fico pensando, ora, ontem também teve em várias cidades do Brasil, inclusive aqui em Petrópolis, foi o quê? Corpus Christi, né? E os cristãos aqui em Petrópolis, pertencentes à Igreja Católica, estavam lá, fazendo os tapetes de sal, né? Nas ruas, também um movimento cristão. Então, esses irmãos são protestantes, né? Eles se consideram, apenas eles, cristãos. Então, eles não acham que os umbandistas são cristãos, que o pessoal do candomblé é cristão, que o espírita é cristão. Só eles são cristãos. Os outros não são. Então, é um complicador. Ô, Rosa, Oi, fale, Zé. não, duas coisinhas, só complementando o que a Vera falou aí sobre a parada, dizendo o seguinte: essa parada ocorreu em Jerusalém, tá certo? É notícia no mundo inteiro, parada gay em Jerusalém. Os nossos irmãos evangélicos estavam ontem cheios de bandeira de Israel o tempo inteiro. Há uma confusão deles, eles não sabem diferenciar Não o sabe. que é na Bíblia, o Israel, lá na Bíblia, do Israel, Estado de Israel, criado em 1948, que permite aborto, permite parada LGBT. Esse Israel que eles estão defendendo é o Estado de Israel. Mas eles estão pensando que Israel não tem nada a ver. O Estado de Israel não é cristão. Isso aí. Cristão E eles- é aquele que segue o evangelho de Jesus. Aí a Exato. gente que fica ofendido, achando que quem diz isso está ofendendo o judeu. Não, eles, o Estado Eu, de Israel não é um Estado cristão. Eles acham que a gente está ofendendo, não pode estar ofendendo. Pergunto, Israel, o judeu tem Jesus como seu Messias? claro que não. Não. Estão esperando até hoje. Israel, o judeu, não vê Jesus como um Messias. Eu não tenho nem certeza se eles veem Jesus como um profeta. Eu sei que o muçulmano vê, porque está É lá isso aí. no Corão, eles dizem que o muçulmano é Maomé, né? Maomé que é o grande líder dele. Maomé. E Jesus seria um profeta, entendeu? Um profeta, como os outros profetas. Teria um Só grande profeta. O muçulmano vê Jesus como um grande profeta, mas o líder espiritual é Maomé. O judeu não vê Jesus como Messias. Eles têm os patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó, e Moisés, um grande legislador. Mas eles não veem Jesus como Messias. Eles estão aguardando, que diz o livro deles, que o Messias virá. Eu não sei nem se eles respeitam Jesus, mas não sei se eles dão a Jesus o título de profeta. Eu nunca conversei com uma pessoa com um judeu para perguntar isso. Vocês veem Jesus como um profeta dentro da religião de vocês? Que o muçulmano vê. Eu não sei como o judeu vê Jesus, mas eu sei que para eles os líderes são os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e Moisés, o grande legislador. Então, quando você diz que o povo judeu é cristão, você está falando uma besteira.
Cristão é aquele que segue o evangelho de Jesus. Ah, mas ele é um judeu convertido. Aí é outra coisa. Um judeu convertido ao cristianismo. Era o que eles chamavam de cristãos novos. Mas um judeu que não é convertido ao cristianismo, ele não é cristão, gente. Aí o pessoal mistura uma coisa com a outra. Vale. Só um negócio. Você estava falando também que não sabe se eles só pensam neles. Essa marcha para Jesus pertence aos neopentecostais. Tem que ver que Eu já renasci. Então é o seguinte, só um exemplo. Eu tive um colega de trabalho que ele era católico. O irmão dele pertencia a uma dessas ramificações neopentecostais. Não sei se é universal, uma dessas aí. Então ele foi na celebração de 25 bodas de prata do irmão, na igreja. Foi lá, teve um culto, ele foi assistir. Lá pelas tantas, o pastor mandou assim, levanta o braço, quem é cristão, quem acredita em Jesus. Ele levantou. O próprio irmão mandou ele abaixar o braço, porque ele não era daquela igreja. E ele era católico. Ele quase veio sair do negócio para não ter uma briga de família. O meu irmão mandou ficar com o braço arriado, porque eu não podia levantar o braço na igreja deles. Você vê o radical. O preconceito, né? Então, quando eu disse aqui, o doutrinador, aí ele fala aqui, ó, dizem-se defensores do Cristo, da pureza dos seus ensinamentos, não admitem que os espíritas sigam Jesus. O doutrinador deve evitar as explanações sobre religião com esses obsessores e inimigos do espiritismo. De nada adiantará tentar convencê-los de que o espiritismo é a terceira revelação, o consolador prometido. É este o caminho menos indicado. Deve-se evitar comparações entre religiões. A conversação deve girar em torno dos ensinamentos de Jesus. Tanto que o livro O Evangelho segundo o Espiritismo é baseado nos ensinos morais de Jesus. O grande, vamos dizer assim, ponto central do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. O ponto central do Evangelho é o Sermão da Montanha, que não dá para discutir. Ninguém pode discutir. Entendeu? Ninguém pode discutir, nenhuma religião. Então, o ponto central do Evangelho segundo o Espiritismo é o Sermão da Montanha. Foi isso que Kardec colocou ali. Quem é que vai discutir? E não de ficar discutindo se Maria era virgem ou não era. Que isso é polêmica, mas o Sermão da Montanha não é. Então, deve-se evitar comparações entre religiões. A conversação deve girar em torno dos sentimentos de Jesus. Comparar-se que o mestre ensinou e as atitudes dos que se dizem seus legítimos seguidores. São muito difíceis de ser convencidos, esses. Até porque muitos deles são aqueles combatentes contumazes, né? São cultos, muito cultos, e cristalizados em seu ponto de vista. Agora a gente vai falar dos espíritos galhofeiros zombeteiros. Apresentam-se tentando perturbar o ambiente, seja fazendo comentários jocosos, seja dizendo palavras e frases engraçadas, com a intenção de baixar o padrão vibratório dos presentes. Eles querem fazer gracinhas para atrair a atenção das pessoas. Alguns chegam rindo, um riso que prolongam a fim de tomar tempo, exasperar e irritar os presentes, ou também levar os presentes a rir. E aqui vem a Ivone Pereira, no Devassando Invisível, quando ela vai receber uma grande lição sobre isso aqui. Diz assim a Ivone Pereira no capítulo Mistificadores e Obsessores, tá? Ela diz assim, ela está narrando a situação de alguns desses obsessores. E ela diz assim, algumas dessas feias criaturas, todo mundo sabe onde eu estou, né? Algumas dessas feias criaturas espirituais traziam uma afeição ainda mais singular, completamente impossível a um cérebro humano engendrar, a qual seria, então, de tudo grotesca e cômica, não for a dramaticidade que em essência conserva.
com a possibilidade de levar à loucura alucinatória não apenas os espíritos recém-desencarnados, que caem em suas garras no além-túmulo, mas também pessoas encarnadas que por elas se deixam influenciar, até a possibilidade de enxergá-las com frequência e plenamente se afinarem. Por isso mesmo, com suas vibrações. Mostrava-se uma delas, agora ela vai citar um caso, mostrava-se uma delas excessivamente alta, roliça, qual tronco de árvore. De certa altura saíam os braços, que mais pareciam longas tiras de cipó, e que se moviam em reviravoltas, com os tentáculos de um polvo, distribuindo chicotadas em torno de si. Do corpo assim roliço, desciam, então, as pernas, varas finíssimas com enormes sapatos pretos, quais pequenas canoas. Elô, tu achou? Você achou o texto? É o texto que você marcou semana passada. Você marcou semana passada e você até leu o início para a gente. Aí eles aqui. Do corpo, assim, roliço, desciam então as pernas varas finíssimas, com enormes sapatos pretos com as pequenas canoas. Os traços fisionômicos eram desenhados quase no ápice do rolo, isto é, do inacreditável corpo. Não havia pescoço e ombros, e nem roupas, mas o chapéu lá estava, completando a monstruosidade. Esse parágrafo, Eloá, você leu para a gente, disse assim, ó, começa assim, algumas dessas feias criaturas. Só que agora eu já avancei. Aí, essa horrível entidade fazia-se acompanhar de outra, que se diria o seu contraste, propositado e caprichoso, excessivamente pequena, rotunda, com o rosto de dimensões desproporcionadas para o tamanho do corpo. Faces gordíssimas vermelhas, como se o infeliz vivesse eternamente soprando alguma coisa. Reparem, é uma grande deformação perispiritual. Chapéu com abas enormes, botas, esporas e chicote. Tudo desconforme e impressionante pela fealdade e pela desarmonia. Presta só atenção, gente. Dentre as duas, não se saberia qual a mais desagradável e chocante. Mas era certo que tais arremedos humanos causavam um mal-estar insuportável, pavor mesmo, não tanto talvez pela grosseria da forma, mas pelas influenciações nocivas e contaminantes que suas mentes desajustadas da harmonia da criação deixavam irradiar. Pois que o médium, assim, arrebatado do corpo físico, para estudos e observações do invisível, adquire percepções pasmosas, não escapando à visão ou entendimento nenhum pormenor daquilo que os instrutores lhe dão e auxiliam a examinar. Agora eu vou começar um outro parágrafo. Então, até aqui ela contou de casos, um dia que ela foi levada para um lugar e ela viu esses espíritos nessa forma monstruosa, né? Grotesca. Agora é um outro parágrafo que vai começar agora. Procura aí, Eloá. Outra entidade do novo grupo que acabamos de descrever, medindo cerca de 1,5 metro de altura, usando sapatos grotescos, muito grandes, calçados em pés trocados e um paletó demasiadamente amplo para o volume do corpo e da estatura. Mostrava a particularidade de bigodes tão extensos que se arrastavam pelo chão, até uma distância aproximada de 3 ou 4 metros. Ela os exibia provocantemente, qual palhaço, soprando-os de vez em quando. E aquela ridícula metragem de bigodes então se levantava do ar, ondulante, para se enrolar depois, tomando a posição natural dos bigodes humanos. Não diz, olha o que diz a Ivone. Não nos foi possível conter o riso. Ela, Ivone, não se controlou e começou a rir.
deles e da palhaçada que ele fazia. Não nos foi possível conter o riso diante desse infeliz mistificador, que se nos afigurou mais leviano e cômico do que mau. Era isso que ele queria. Era isso que ele queria. Porém, incontinente, quer dizer, logo no momento que ela riu, Charles nos repreendeu, chamou a atenção dela, com vivacidade, e segurando nossa mão com força, disse no murmúrio: rir-se é aplaudir, louvar seus atos e, portanto, afinar-se com ele. Estabelecer o quê? Uma afinidade, quiçá uma futura sintonia. Olha o perigo. Haverá troca de vibrações. Se você está rindo dele, é porque você achou engraçado, gostou. Abriu a porta. Vai haver troca de vibrações entre você e ele. E, de qualquer forma, se estabelecerá um malefício. Será necessário ao médium, como ao espírito, diante deles, o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção. Um equilíbrio isolante que traduz a superioridade moral. Então, o médium ou o espírito que estiver fazendo um trabalho sério, porque esse espírito, vamos dizer, o Charles está diante daquele ser, assim como a Ivone também está desdobrada, não é? Tem dois ali diante daquele ser. Então ele diz aqui, ó, será necessário ao médium, ela, Ivone desdobrada, como ao espírito, ele, Charles, diante desses espíritos, ter o domínio de toda e qualquer impressão ou emoção. Um equilíbrio isolante que traduz a superioridade moral. Porque se você entrar na dele, você pode ter problemas. Vamos pensar o contrário. Vamos dizer que fosse um espírito muito mau e, no momento, estivesse supliciando um outro espírito. Também a gente sabe que é isso, o plano espiritual, né? Espíritos supliciando outros que estão sob seu domínio, chicoteando, torturando, praticando algum abuso. E o médium está vendo. E aí o que acontece com o médium? Revolta-se contra aquilo que o espírito está fazendo com o outro. Fica com raiva dele. Mesmo problema. Mesmo problema. Você ficar cheia de raiva porque vê que aquele espírito está maltratando o outro, ou então rir dessa comicidade aqui. Estabeleceu. Era isso que ele queria. Entendeu? Então, a Ivone aqui traz muito claro isso que a Sueli Candachuva está apresentando aqui. Quando ele diz aqui, ó, eles chegam, ele diz aqui, ó, eles chegam tentando perturbar o ambiente, seja fazendo comentários jocosos, era o que ele estava fazendo, brincadeirinhas, né? Seja dizendo palavras e frases engraçadas, com a intenção de baixar o padrão vibratório dos presentes. Vocês lembram, uma vez que eu contei aqui, eu li um trecho do livro Obras Póstumas, quando Kardec fala dos primeiros encontros dele, eu esqueci o nome do espírito. Foi um espírito que até no início da caminhada dele, deu algumas orientações dele. Esse espírito se encontrava, vinha sempre a uma casa. Esqueci o nome dele, Carmen, se você lembrar, ele vinha a uma casa. E nessa casa ele se reunia com o pessoal da casa, né? Ele se reunia ali e contava algumas histórias para o pessoal. E Kardec, uma vez, foi convidado para participar dessa reunião. E esse espírito fazia fofoquinhas. Esse espírito, muitas vezes, chegava a dar aquelas tiradas espirituosas, usando daquela
comicidade até ácida, sabe? Comentários ácidos sobre uma pessoa, fazendo gracinhas, entendeu? E ele ficava trazendo aquelas histórias engraçadas, cômicas, fazia piada de uma pessoa, fazia piada de outra. E Kardec, quando não tinha muito conhecimento, ele participava, ouvia aquela reunião que era na casa de um amigo, mas depois, como ele não era uma pessoa muito dada a esse tipo de coisinha, que chega a ser até um pouco vulgar, ele não foi cansando de participar daquelas reuniões. E depois esse espírito falou para ele, numa outra vez, que ele tinha vindo para dar as primeiras orientações para Kardec, daquelas primeiras orientações. Mas o Kardec bem fala que ele não pôde dizer muita coisa, porque ele não tinha muito conhecimento. E depois que ele foi embora, nunca mais o Kardec teve contato com ele. Mas ele foi o primeiro espírito que se manifestou para ele. Depois eu vou ver se eu acho isso. Que se manifestou né, para ele, veio falar com ele, veio dizer que ele tinha uma missão importante a realizar, entendeu? Que ele tinha. Mas ele disse que esse espírito, ele mesmo diz, não era um espírito assim muito elevado, não, porque ele era dado a fazer essas. Zéfiro, né? Zéfiro, né? O nome desse espírito é Zéfiro. Achei uma parte dele, quando fala, é uma mensagem de 11 de dezembro de 1855, em casa do senhor Botan. Aí é meu espírito protetor, né? Então, Kardec vai fazer perguntas para ele. Mas aqui já foi depois de quando ele aparece a primeira vez. Aqui achei. A minha primeira iniciação do Espiritismo, obras póstumas. A minha primeira iniciação no Espiritismo, na segunda parte. Quem quiser anotar, bota aí. Segunda parte. A minha primeira iniciação no Espiritismo. Aí, lá pelo 12º parágrafo, deixa eu ver, 12º não, no 10º, isso aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Foi na casa do seu Botan que ele assistiu as primeiras vezes às reuniões da mesa. Aí, no 10º parágrafo, ele diz assim: eram geralmente frívolas, Kardec dizendo, no 10º parágrafo. O tema é a minha primeira iniciação do Espiritismo, segunda parte, 10º parágrafo. Eram geralmente frívolas os assuntos tratados. Os assistentes se ocupavam principalmente de coisas respeitantes à vida material, ao futuro, numa palavra, de coisas que nada tinham de realmente sério. A curiosidade e o divertimento eram os móveis capitais de todos. Dava o nome de Zéfiro, com C, né? Zefiro, e acento agudo no E. O espírito que costumava manifestar-se, nome perfeitamente acorde com seu caráter e com o da reunião. Entretanto, era muito bom e se dissera protetor da família. Se com frequência fazia rir, também sabia, quando preciso, dar ponderados conselhos e manejar, se ensejo se apresentava, o epigrama, composições poéticas, né, para o pessoal. Era espirituoso e mordaz. Mordaz é crítico, né? E mordaz. Relacionamos-nos de pronto. Ele, Kardec, se relacionou com esse espírito. E ele me ofereceu constantes provas de grande simpatia. Não era um espírito muito adiantado. Porém, mais tarde, assistido por espíritos superiores, me auxiliou nos meus trabalhos. Depois disse que tinha de reencarnar e dele não mais ouvi falar.
né? Aí ele diz, foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo, menos ainda por meio de revelações do que de observações. Então, ele fala que era um espírito bom, não era um espírito mau, mas gostava muito de corrida, gargalhadas, contar histórias, né? Era mordaz, espirituoso, meio crítico, né? Fazia piadas, né? Contundentes. Então, foram os primeiros contatos de Kardec. Qual o dia? Qual é a data mesmo? A data, deixa É. eu ver aqui, é, Não, que... é a segunda parte Sim, a minha segunda parte. ação do Espiritismo. Procura aí. Sim, Previsões concernentes ao Espiritismo. Aí você vai achar a minha primeira iniciação do Espiritismo, achou? achei. Mas qual é a... 10º parágrafo. Você pode ler tudo isso, vai lá no 10º parágrafo que ele vai Tá falar. bom, eu vou achar, vou Ele achar. diz assim: eram geralmente frívolos os assuntos tratados. O 10º parágrafo diz isso. Então, Ah, achei, espírito que achei. fazia piadinha, contava história, todo mundo ria, entendeu? Mas ele não era um espírito mau. Não era um espírito mau. E foi o primeiro contato aí. Aí aqui, ó, diz a Sueli, é preciso muita paciência com eles. E o grupo deve manter elevado o teor dos pensamentos e vibrações. Deve-se procurar o diálogo no sentido de torná-los conscientes da inutilidade dessa atitude e de que, em verdade, o riso encobre, não raro, o medo, a solidão, o desassossego. E agora, para encerrar, a gente vai falar dos espíritos ligados a trabalhos de magia, terreiro, etc. Quem tiver esse livro aqui, se eu não me engano, é esse, Loucura e... deixa eu puxar aqui rapidinho, né? Deixa eu abrir aqui rapidinho. Esse livro aqui, Nos Bastidores da Obsessão, de Valdo Pereira Franco, pelo livro Manuel Filomeno Miranda. Se eu não me engano, nesse, Loucura e Obsessão. Esse aqui é Nos Bastidores da Obsessão, de Valdo Pereira Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, Nos Bastidores da Obsessão. E esse, Loucura e Obsessão, também do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, eu acredito que esses dois livros tenham esse assunto, tá? Principalmente, se eu não me engano, Nos Bastidores da Obsessão. Tratam desse assunto aqui, tá? Então, eles aqui, espíritos ligados a trabalhos de magia, terreiro, etc. Vez que outras surgem na sessão entidades ligadas ao trabalhos de magia, despachos, etc. Podem estar vinculados a algum nome, a algum caso que esteja sendo tratado pela equipe. Uns reclamam da interferência à vida, outros propõem trabalhos mais pesados para resolver os assuntos. Vários reclamam de estar ali e dizem não saber como foram parar naquele ambiente, pedindo, inclusive, muitos objetos empregados em reuniões que tais. O doutrinador irá observar a característica apresentada, fazendo a abordagem correspondente. São os que apresentam ainda os sofrimentos da desencarnação ou do mal que os vitimou, né? Se morreram em desastre, sentem, por exemplo, as aflições daqueles instantes. Sofrem... Rose, esse meu está separado como espíritos sofredores. Ah, desculpe, é que eu li lá e não reparei. Diz aqui, o doutrinador irá observar a característica apresentada, fazendo a abordagem correspondente. Então, ele está falando aqui desses espíritos ligados, é porque eu vim aqui no livro dos Bastidores da Obsessão, né? Ligados a essas questões de magia, né? Porque muita gente, quando a gente fala sobre isso, né? Sobre questões de magia, muita gente acha que isso é fantasia. Muita gente acha que isso são coisas, né?
que não tem nada a ver. Eu achei aqui, rapidinho, no livro dos Bastidores da Obsessão, no capítulo, deixa eu ver, Processos Obsessivos, capítulo 8, dos Bastidores da Obsessão. Esse aqui, ó, capítulo 8, tá? Lá do capítulo 8 tem um trecho que diz assim, olha só, iremos fazer uma implantação, disse em tom de inesquecível indiferença, doutor Teofratos, que era um mago das sombras, de pequena célula fotoelétrica gravada de material especial nos centros da memória do paciente. Operando sutilmente o perispírito, faremos que a nossa voz lhe repita insistentemente a mesma ordem. Você vai enlouquecer. Suicide-se. Somos obrigados a utilizar os mais avançados recursos, desde que estes nos ajudem a colimar os nossos fins. Este é um dos muitos processos de que nos podemos utilizar em nossas tarefas. Estarrecidos, vimos o cruel verdugo, um mago das sombras, movimentar-se na região cerebral do perispírito do jovem adormecido, com diversos instrumentos cirúrgicos. E, embora não pudéssemos lograr todos os detalhes, o silêncio no recinto denotava a gravidade do momento. Transcorridos uns 10 minutos, a cirurgia foi dada por concluída e o paciente foi removido. Entendeu? Quem quiser, também tem um livro aqui que... também ele traz aqui, isso foi muito tempo que eu anotei, Revista Internacional do Espiritismo. Quem quiser procurar, eu acho que acha até na internet. Você bota assim, Revista Internacional do Espiritismo, agosto de 1996. Páginas 200 a 203. Tá? Olha só quanto tempo faz que eu estudei isso. Hein? Revista Internacional do Espiritismo, é a RIE, né? Publicada pela editora Clarim, de Caibar Schutel. Revista Internacional do Espiritismo. Agosto de 1996. Páginas 200 a 203. Tá? Vai lá na internet, você acha, né? Então, ele está contando aqui. Aí o Manuel Filomeno de Miranda diz assim, quantas indagações me fervilhavam na mente. A hora, porém, não comportava quaisquer esclarecimentos. Está lá já no final do capítulo 8. Quaisquer esclarecimentos. Era um momento significativo na história de nossa vida espiritual. E o ambiente abafado, negativo, asfixiava-nos a todos. O doutor Teofratos retornou ao palanque e desfilaram mais alguns casos. Logo depois o espetáculo foi encerrado. A grande mole de entidades começou a debandar. Os alto-falantes declararam que, a partir daquele instante, o chefe concederia entrevistas. Era chegado o momento. Mantenhamos serenidade. Olha aqui, lembra que a Ivone falou? Nada de demonstrar sentimentos. Mantenhamos serenidade e sigamos nosso irmão Glaucus, falou o sintético Saturnino. O benfeitor desceu das galerias, acompanhado pelo grupo, e aproximou-se do palco central, em que estava o doutor Teofratos. Então, no final do capítulo 8, você pula 1, 2, 3, 4, 5. Você, no final do capítulo 8, volta 6 parágrafos. Aí você está lá. Iremos fazer uma implantação. Final do capítulo 8 do livro dos Bastidores da Obsessão, volta 8 parágrafos e você vai achar. Iremos fazer uma implantação. Eles fizeram. Tá? Então, quando o pessoal fala de magia, essas coisas, vai achar que isso é uma grande besteira. O livro é dos Bastidores da Obsessão, capítulo 8. Os últimos 8 parágrafos. Os últimos 8 parágrafos. E aqui, para encerrar, né? Espíritos sofredores são os que apresentam ainda
os sofrimentos da desencarnação ou do mal que os vitimou. Se morreram em desastre, sentem, por exemplo, as aflições daqueles instantes. Sofrem muito e há necessidade de aliviá-los através da prece e do passe. A maioria adormece e é levado pelos trabalhadores espirituais. Então, nesse capítulo 12, a Sueli Caldas Schubert trouxe para a gente um número muito grande de espíritos que se comunicam na reunião mediúnica. Ela falou dos espíritos que não conseguem falar, dos que desconhecem a própria situação, dos suicidas, dos alcoólatras e toxicômanos, dos que desejam tomar o tempo da reunião, dos irônicos, falou dos desafiantes, dos descrentes, dos dementados, dos amedrontados, dos que auxiliam os obsessores, dos vingativos, dos mistificadores, dos obsessores inimigos do espiritismo, dos galhofeiros, zombeteiros, dos ligados a trabalho de magia, terreiro, etc., e dos sofredores. É essa pleiade, esse conjunto de espíritos que chegam à reunião mediúnica, buscando esclarecimento, consolo e o nosso carinho, o nosso amor, que nós devemos dar a cada um deles, sem julgamento, lembrando sempre de Jesus, né? Ama o teu próximo como a ti mesmo. Faz por ele o que gostaria que te fizessem. E mantém, como disse Charles para Ivone, equilíbrio e seriedade. Equilíbrio e seriedade. Não, para não caíres em tentação. E depois a situação fica muito mais grave. Então, gente, esse capítulo maravilhoso, né? Maravilhoso. Capítulo realmente que tem muito para nos ensinar. Então, semana que vem, dia 7, né? Dia 7, botem a data, 7/6, nós vamos estudar o capítulo 13, Ação dos Obsessores contra os Grupos Espíritas. E já estamos caminhando já quase para o final, né? Lembrando que depois que terminarmos de estudar essa obra, Obsessão e Desobsessão, de Sueli Caldas Schubert, nós vamos começar a estudar essa obra aqui, ó, da Terezinha Oliveira, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica. Terezinha Oliveira. Será, eu acredito que até final de junho a gente termina essa obra da Sueli Caldas Schubert e começa a estudar essa obra aqui, Conversando com os Espíritos da Reunião Mediúnica, tá bom? E quando a gente terminar o Qualidade na Prática Mediúnica, a gente vai começar a estudar o livro dos médiuns mais uma vez, que já deve ser essa deve ser a 4ª vez que a gente está estudando o livro dos médiuns. Então, meus amigos, só temos que agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer os espíritos amigos, a oportunidade que eles nos concedem de estar aqui estudando, conhecendo essas situações, para que a gente possa, nos nossos trabalhos, ser realmente aquele trabalhador dinâmico, aquele trabalhador que realmente sabe o que está fazendo, para colaborar com os benfeitores espirituais. Então, Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Que o Senhor nos abençoe, nos proteja e nos fortaleça sempre. Graças a Deus. Então, gente, eu vou dar uma paradinha agora. Quando for daqui a 10 minutos, a gente retorna para estudar a obra Qualidade da Prática Mediúnica, que hoje tem realmente um tema muito importante, que, inclusive, ó, eu vou usar outro livro de Manuel Filomeno de Miranda no estudo da qualidade. É o livro Trilhas da Libertação. Manuel Filomeno de Miranda também vai estar presente no nosso estudo do livro Qualidade da Prática Mediúnica. Mas não precisa pegar o livro Trilhas da Libertação, não, que eu vou apresentar o PDF. A gente vai falar sobre aquelas plasticidades doentias que os espíritos colocam neles próprios, né? Imprimem neles próprios. Então, vamos dar uma paradinha aqui.